é que é a história deles, como foi a história deles, como foi seu bisavô. Você já procurou parar e pensar como foi seu bisavô, quem foi ele, no que ele trabalhou, no que ele ganhou dinheiro, se foi honestamente, se não foi honestamente? Pare um pouquinho e pense. Pense na sua bisavó, quem ela era. Pense se ela foi fiel ao seu bisavô, se não foi. Pense se ela se separou algumas vezes, se casou com outros homens. Pense um pouco. Pare um pouco e pense se essa história está, de repente, se repetindo na sua vida. Porque é possível que a história dos pais se repitam na vida dos filhos. Eu já falei para vocês que eu tinha tudo para ser mulherengo, cachaceiro, beberrão, porque foi isso que eu vi anos meu pai fazer. Meu pai tinha várias mulheres, era viciado em bebida alcoólica. Eu era para ser um beberrão, já era para ter morrido de cirrose hepática. Meus 2 irmãos morreram de cirrose hepática. Mas eu não fiquei preso ao meu passado, glória a Deus. Não que eu sou super-homem, eu decidi aplicar fé na palavra e resolvi no meu coração fazer tudo o contrário que meu pai fazia. Eu não tenho nada que dizer da minha mãe, ela foi uma heroína, mas eu não tenho boa lembrança do meu pai. Uma vez eu passei uma noite no xadrez com meu pai, foi a 2ª vez que ele tentou me assassinar. Então eu dou graças a Deus, porque sem querer comparar com Abraão, quem sou eu para comparar com Abraão? Mas Abraão era de uma família idólatra, e ele resolveu dar um basta nessa idolatria, e ele começou de novo. Então não venha me dizer porque seu pai, sua mãe era assim, assado, que você agora está trilhando o mesmo caminho, que a história está se repetindo. Toda a maldição foi quebrada na cruz do Calvário. A salvação é pessoal. E todos nós vamos responder diante de Deus com a nossa vida. O que é que nós fizemos dela? Então eu quero começar com essa família de Dan. Família de Dan e seus descendentes. Dan era filho de Jacó. E segundo a pesquisa que eu fiz, ele tinha mais de 100.000 pessoas nessa tribo, muito mais. Daqui a pouco eu vou dar um número exato para você. Dan é o líder de uma tribo, e ele teve vários descendentes. Essas 12 tribos tinham a ver com o Estado de Israel hoje. Inclusive, essa briga que tem no Oriente Médio foi resultado de uma atitude impensada de Abraão. Não esperou o tempo da promessa. Deus havia dado a promessa de um filho, e Sara falou para o seu marido Abraão: olha, está demorando muito a promessa acontecer. Pega a escrava, Acá, tenha relação sexual com ela, e nós vamos então antecipar a promessa. Ninguém consegue antecipar a promessa de Deus. E por causa de querer antecipar a promessa de Deus, nasceu Ismael. O pai dos árabes é Ismael. E todo esse conflito no Oriente Médio é por causa daquele que é filho da promessa e daquele que é filho da escrava. Esse conflito que a gente tem visto aí na televisão. Por isso que eu disse na introdução que tem decisões que a gente toma hoje que pode afetar o futuro da nossa família, filhos, netos e bisnetos. Abraão tomou uma atitude impensada. Olha o que está acontecendo aí. Quem é o culpado? Abraão, que caiu na conversa da Sara. Devia ter esperado o tempo da promessa. Se você tem uma promessa de Deus, espere o tempo da promessa que ela vai se cumprir. Não tente antecipar, acelerar, vai ter problemas. Até aí tudo bem? O cachação da pontualidade do eu? Eu aprendi com o discipulador. Se você me ver chegar atrasado num compromisso, aconteceu alguma coisa grave. De preferência, eu chego sempre 1 hora antes.
Então, se o cachação doeu, me perdoe. Porque não é a intenção. O pai quer ensinar. O pai quer ver o sucesso dos filhos. Então, vamos estudar sobre a família de Dan. Em Apocalipse, capítulo 7, de 4 a 8, nós ouvimos lá o nosso irmão João, na ilha de Patmos, falar sobre 144 mil pessoas que estavam lá na eternidade. Será que a nossa árvore genealógica vai participar da eternidade? Eu estou lutando para participar. Eu quero combater o bom combate até o fim. Eu quero. Quero combater junto com a minha família. E tenho feito o possível e o impossível para te ajudar a combater também. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Quando nós vamos aqui nessa visão do Apocalipse, de 7, 4 a 8, dentro desses 144 mil, nós temos aí as tribos. Interessante. Então ouvi o número dos que foram selados, que era 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel, da tribo de Judá, da tribo de Ruben, da tribo de Gade, da tribo de Azé, da tribo de Naftali, da tribo de Manassés, da tribo de Simeão, da tribo de Levi, da tribo de Sacá, da tribo de Zebulon, da tribo de José, da tribo de Benjamim. E nós não vemos aqui a tribo de Dan. O que será que Dan fez? Que a sua árvore genealógica não figura dentro dos 144 mil na eternidade. O que ele fez? Se eu parar para pensar nisso, eu vou descobrir que algo muito grave ele fez. Muito grave. Porque Deus simplesmente removeu a tribo de Dan dessa visão gloriosa daqueles que foram vistos no Apocalipse. Esses são os que lavaram as suas vestiduras pelo sangue do Cordeiro. Pare comigo e pense. Alguém me disse, apóstolo, Davi teve a vida eterna, Davi foi salvo. Eu não sei te dizer. Mas eu posso te dizer que a tribo de Dan não figurou entre aqueles 144 mil. E alguma coisa ele fez. E é o que nós vamos descobrir nessa noite. E a pergunta é, será que eu sou da tribo de Dan? Eu estou pensando sobre isso. Será que meus filhos são da tribo de Dan? Será que meus netos serão da tribo de Dan? Será que você é da tribo de Dan? Nós vamos saber hoje. Nós vamos saber se nós somos da tribo de Dan. Curiosamente, o texto de Apocalipse, na relação das 12 tribos de Israel, dentre as quais 12 mil homens foram selados para uma missão especial, na visão escatológica narrada por João, não aparece o nome da tribo de Dan, não aparece. Bem como a tribo de Efraim, tendo essas duas tribos sido substituídas, respectivamente, por Levi e José. Agora, nós subimos mais um degrau, que houve uma substituição. Deus é o Criador, nós somos os vasos. O vaso não tem nada que perguntar ao olheiro porque nos fez assim, e nem podemos questionar Deus. Deus simplesmente, no seu juízo, no seu julgamento, ele decidiu substituir a tribo de Dan. É duro ouvir isso aqui, mas foi verdade. O que será que tinha na tribo de Dan que levou Deus a exercer esse juízo, esse julgamento, e simplesmente substituir a tribo de Dan? O que será? Vamos nos aprofundar? Eu descobri um detalhe. Eu descobri que em Gênesis 49, Jacó está abençoando os seus 12 filhos. E eu me perguntei, que razão um pai teria para chamar um filho de serpente?
Serpente tem a ver com pecado, serpente tem a ver com mal, serpente tem a ver com desobediência, rebeldia, serpente tem a ver com as obras de Satanás. Será que Jacó já vinha percebendo algum deslize no caráter de Dan? É uma pergunta. Será que Dan era uma pessoa que resistia à disciplina de Jacó? Falava mal do seu pai Jacó? Zombava do seu pai Jacó? Talvez, é possível. Assim como tem membro da igreja que critica o pastor, critica a liderança, fala mal dos seus líderes, está sempre reclamando, resmungando, isso existe. Será que esse era o problema de Dan? O que você acha? Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os talões do cavalo e faz cair seu cavaleiro por detrás. Dan tinha um espírito de traição. Dan na frente era uma pessoa e por detrás metia a pipa, falava mal, espraguejava, xingava. O que será que tinha na vida de Dan? Que leva Jacó a suspirar, a tua salvação espero, ó Senhor. Está lá no Gênesis 49. Mas a pergunta é, por qual razão Jacó chama seu filho Dan de serpente? A verdade, o que nos interessa aqui nesse mês da família, é trabalhar na sua família, trabalhar na minha família. Eu estou pregando para mim, para os meus filhos, para os meus netos, eu estou pregando para a minha casa e para você. Você é a minha casa. Eu trato a igreja como trato a minha família. Você achando bem ou não, o papel do pai é disciplinar os filhos. Meu desejo é que nenhum de vocês se perca, mas que todos vão para a eternidade. O que nos interessa aqui, em especial, é a ausência da tribo de Dan. Dan não figura na eternidade. Dan foi o quinto filho de Jacó, gerado por Bila, concubina de Raquel. Está lá em Gênesis 30, versículo 6. Em Hebreus 11, versículo 9, diz que Isaac e Jacó tornaram-se herdeiro da promessa que Deus fizera a Abraão. Isso é tremendo. Dan tem direito a essa visão, a essa palavra de ser bênção para todas as nações. Ele tinha esse direito. Meu Deus, mais uma vez, por que será que Dan não figura na eternidade? Consequentemente, os filhos de Jacó também, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Será que a família de Dan tinha qualidades? Tinha. E tinha, vou mostrar para você. Por serem descendentes direto de Abraão, considerando que Abraão tornou-se amigo de Deus, lá em Tiago 2, 23, e considerando que o plano de Deus tinha na vida de Abraão e de seus descendentes, era-lhe muito precioso. Deus amava a tribo de Dan, como os filhos de Jacó, como as 12 tribos. Todos eles se tornaram preciosos para Deus. Quando você converteu, que recebeu Jesus como Senhor e Salvador, você se tornou precioso para Deus, assim como a tribo de Dan. Todos nós somos preciosos para Deus. A pergunta é, nosso nome vai figurar na eternidade ou não? Essa é a pergunta. Tanto que na Jerusalém celestial, eles recebem destaques. Tem os seus nomes gravados nas 12 portas do muro de jaspe. Está lá em Apocalipse 21, 12. Está lá as 12 tribos. Isso quer dizer que assim, por herança, eles são filhos da promessa. No entanto, Deus é uma pessoa, e como pessoa, Ele tem sentimentos e Ele julga. Todo aquele que despreza aquilo que é precioso aos olhos do Senhor, desagrada-lhe. E eu pergunto para mim, às vezes quando estou orando, Senhor, se há
Se há algum caminho mau dentro de mim, lança luz e guia-me pela vereda da justiça. E essa deve ser a nossa oração. Todo aquele que despreza aquilo que é precioso aos olhos do Senhor desagrada, assim como aconteceu com Esaú. Conhecedor que era do plano de Deus, Esaú fez pouco caso da bênção da primogenitura. Será que a tribo de Dan fez pouco caso da bênção da primogenitura? Será? Afinal, apóstolo, o que foi que Dan fez que ele ficou fora da eternidade? Ficou fora do Apocalipse? Você deve estar curioso. Então veja bem, conhecedor que era do plano de Deus, Esaú fez pouco caso da bênção da primogenitura. Está lá em Gênesis 25, 32 e 25, 34. Propositalmente contrariou o mandamento de seu pai de não se casar com mulheres de famílias idólatras. Esaú casou com mulheres idólatras, de propósito, para ferir o coração do pai. Pense você como filho, quantas coisas você fez que você feriu o coração do seu pai, feriu o coração do seu pastor, feriu o coração da sua liderança. Quantas? Enumere, faça uma lista. E mais, que feriu o coração de Deus. Eu lhes disse, no entanto, Deus é uma pessoa, e como pessoa ele tem sentimentos e ele julga aqueles que são herdeiros da promessa. Todo aquele que despreza aquilo que é precioso aos olhos do Senhor, desagrada-lhe. Assim como aconteceu com Esaú, conhecedor que era do plano de Deus, Esaú fez pouco caso da bênção da primogenitura. Com esses gestos, Esaú desprezou o projeto de Deus e isto o tornou indigno de ser herdeiro da promessa. Desprezo aos planos de Deus. Será que você está nessa corda bamba? Será que você sabe, você está consciente do plano de Deus e mesmo assim você é contrário ao plano de Deus na sua vida? Cuidado. Cuidado, meu irmão. Por exemplo, hoje há uma exigência da expansão da obra. Nós estamos abrindo igreja em vários lugares. Eu não posso exigir que você faça o que eu fiz, é fé. Largar o emprego de um excelente salário para viver pela fé, me desculpe eu usar essa palavra, aturando a pressão que é ser um líder de uma igreja, não é fácil não. Mas tem que ter chamado. Mas se você tiver o chamado, desprezar o chamado de Deus, meu irmão, vai ser um negócio complicado, eu posso te garantir. Vai ser complicado. Com esse gesto, olha que eu estou usando o exemplo de Esaú para depois voltar no Dan, não esqueci do Dan não. Com esses gestos, Esaú desprezou o projeto de Deus e isto o tornou indigno de ser herdeiro da promessa. No caso de Rúben, filho de Jacó, a bênção que estava destinada para Rúben foi transferida para a vida de José. Pare e pense. Porventura, a exclusão de Dan do rol das tribos em Apocalipse 7 não seria também uma consequência de algum gesto por parte desta tribo que possa ser interpretado como desprezo ao plano ou alguma parte do plano de Deus para com seu povo? É uma colocação para a gente chegar a uma conclusão. Afinal, que gesto na família de Dan atingiu sua descendência? E de repente aparece um burburinho no meio do povo.
E o que está acontecendo? Não, tem um jovem aí que ele fala mal de Deus, ele é hebreu, é judeu, hein? E ele fala mal de Deus, ele amaldiçoa Deus, ele diz que Deus e o diabo é tudo a mesma coisa. Mas que coisa horrível é essa? E que tribo está esse jovem? Está na tribo de Dan. O que faz com esse jovem, que está desmerecendo o seu direito da primogenitura? Morte por apedrejamento. Será que esse pai não disciplinou esse filho? Pergunta. Será que esse pai deixou seu filho indo? Olha, investimento em filhos, você só vê o retorno quando ele é jogado no mundão aí, que deixa ele numa faculdade, numa escola aí que você não tem mais como segurar. Aí é que você vai ver se o treinamento que você deu ao seu filho tem valor ou não. Se ele for levado pelo mundo, seu discipulado fracassou. Mas se ele venceu o mundo, lá na escola, na faculdade, seu discipulado funcionou. Mas se não funcionou, vai ser muito difícil você reconquistar essa disciplina e essa educação do seu filho. Começamos a perceber que o Rubem era um pai que deixava as coisas acontecerem. Está nem aí. Você conhece algum pai assim? Não está nem aí? Eu vi essa frase várias vezes. Coração de mãe não se engana. Sim ou não? Minha mãe chegou para mim e falou: Ari, não anda com aqueles dois colegas seus que alguma coisa me diz que eles não são boa gente. Já contei essa história aqui. Um apelido dele era Mascote, outro era Crioléu. Mal a minha mãe sabia que Mascote e Crioléu já estavam me ensinando a roubar biscoito e goiabada na padaria. Minha mãe me deu uma dura, falou: ó, quer seguir bem o seu caminho? Se afasta desses colegas. O tempo passou, me formei, estou num táxi. Aí o cara olha para mim: Bolinha, você é o Bolinha. Falei: sou, que eu era gordinho quando era menino. Bolinha, quanto tempo, Bolinha. Falei: você é o Galo. Falei: eu sou o Galo. Era motorista de táxi. Aí eu perguntei: você tem notícia do Mascote e Crioléu? Tenho, e não são boas. Eles se tornaram especialistas em assalto a banco, estão na Ilha Grande, nunca mais vão sair de lá. Alô, jovem, vale a pena honrar pai e mãe? Jovem cabeçudo, honra seu pai e sua mãe, em especial sua mãe, porque mãe é mãe. Se eu tivesse que escolher, eu ia pedir a Deus para nascer mãe. Porque o pai, para chegar no pé da mãe, vai ter que cavar muito. Mãe é um negócio sério. O amor de mãe é muito semelhante ao amor de Deus. Muito, muito, muito. Apóstolo, conta a história do Dan. Inicialmente, apesar de Dan ter tido apenas um filho, está lá em Gênesis 46, 23, sua tribo cresceu assustadoramente, prosperou entre as demais tribos, vindo a ser uma das tribos de destaque. Rapaz, essa tribo era poderosa. De um filho só, multiplicou, cresceu, a coisa foi. Na contagem dos homens que podiam sair à guerra, feita por Moisés em Números capítulo 1, a tribo de Dan já aparecera com a segunda mais numerosa. A segunda tribo mais numerosa, a coisa que era séria. A tribo de Dan vinha andando muito bem. Está lá em Números 1, versículo 39. Veja que dentre dois homens escolhidos por Deus para a construção do tabernáculo estava
A Oliabe, ele era da tribo de Dan, esse cara era cheio de sabedoria. Está lá em Êxodo 35, versículo 34. Ô tribo abençoada, a tribo de Dan. O que foi que aconteceu, meu pai, que não figura o nome dessa tribo no Apocalipse? O que foi que aconteceu com eles? Escuta o que eu vou lhe dizer, não importa como você começou, importa como você vai terminar. Eu gosto da expressão que o apóstolo Paulo usa: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Eu não posso garantir que você vai chegar bem, mas eu quero lutar para chegar bem e quero levar a minha família a chegar bem também. E se você me deixar e ouvir o que eu vou te dizer nessa noite, você vai chegar bem também. Que a impressão é que a gente vive achando que nunca vai morrer, mas um dia vai ter o acerto final. Aos homens cabe morrer uma só vez e depois disso segue-se o juízo. Essa tribo era abençoada. Em Números 25 fala de como se dava a partida do povo de Israel na peregrinação pelo deserto, e diz que as 12 tribos eram divididas em 4 grupos de 3 e cada esquadrão levava uma bandeira. No 4º esquadrão, que cuidava da retaguarda, a tribo de Dan era quem levava a bandeira, o estandarte. E era uma honra uma tribo levar o estandarte. Essa tribo era poderosa. Foi a tribo de Dan que o Senhor levantou Sansão para julgar e defender em combates a nação de Israel. Está lá em Juízes 13, versículo 2. Olha que essa tribo deu algumas contribuições a fim de que homens poderosos fossem levantados. Meu Deus, o que foi que aconteceu que essa tribo não é figurada no Apocalipse? Em que eles erraram? Em que eles erraram? Será que eu sou da tribo de Dan? Será que a minha mulher é da tribo de Dan? Será que essa igreja é da tribo de Dan? O que é que nós estamos cometendo que pode nos levar a ser excluído da eternidade do Apocalipse? É para pensar. Vimos aí que ao longo da formação da nação de Israel e do estabelecimento deles como povo, especialmente como povo de Deus, Dan teve participação efetiva e em momento algum se imaginou a sua exclusão de uma possível lista profética relacionada pelo próprio Deus. Não foi nenhum líder que eliminou eles, não. O próprio Deus tirou eles do Apocalipse. Eram palavras que Deus estava dando a João, revelação que Deus estava dando a João. Meu Deus. Será que foram coisas sutis? Foram pequenos detalhes? O que você acha? Sua mente deve estar pensando. O que você acha que essa tribo fez? O que eles fizeram? Que eles viam muito bem o que foi que eles fizeram para que Deus eliminasse a tribo de Dan do Apocalipse. Eles não figuram entre os 144 mil. Veja. Acontece que a tribo de Dan, depois de estabelecida a nação das terras de Canaã, começou a demonstrar, eles vinham bem, mas de repente, eles começaram a demonstrar um certo desprezo com gestos que para alguns podem parecer pequenos, mas que desagradam a Deus, que desagradam o Senhor. E agora nós vamos olhar para a palavra e olhar para nós mesmos. Se o seu coração disser que você é da tribo de Dan, essa é uma noite de arrependimento, essa é uma noite de chorar diante de Deus, essa é uma noite de voltar. Em 3 momentos, pelo menos, ficaram registrados comportamentos
que revelavam o quanto a tribo de Dan não estava nem aí para o plano de Deus. Eles não estavam nem aí para a eleição, para a promessa, para o plano de Deus. Quer mais que tudo se acabe em pizza? Não estou nem aí. E muito menos com Abraão. E eu quero te perguntar, que valor você tem dado ao plano de Deus, à eternidade, à obediência, ao sonho de Deus para essa igreja, para a sua família? Atitudes que você está tomando hoje na sua família, que você vai prejudicá-los lá na frente. Isso me traz temor, irmãos. Eu tenho pedido a cada dia: Senhor, me limpa. Passa o teu sangue na minha vida, na minha carne, na minha alma, do meu espírito. Irmãos, não é querer falar mal, mas tem pastores que não estão nem aí, ó. Vou lhe dizer uma coisa. Há muitos anos atrás, um membro dessa igreja tinha influência no governo e disse: olha, o governador tal quer dar um terreno para a sua igreja, para a nossa igreja, vamos lá? Eu falei: vamos, essa é uma boa. Nós não temos um terreno para colocar a igreja. Entrei naquela reunião, aquele governador bêbado que nem uma porca, o cara não conseguia nem ficar em pé direito. Tinha várias autoridades ali, já alguém com documento para figurar no diário oficial. Vou lhe dar o terreno, mas eu só quero uma coisa. Sim, diga. Eu quero fazer um discurso lá na igreja. Como é que é? Eu quero fazer um discurso lá na igreja. Negativo. A igreja não está à venda. Embora tenha pastores que permitam candidatos dar discurso na igreja. Isso aqui é santo, meu irmão. Falei: muito obrigado pelo terreno, agradecemos, mas lá na igreja você não vai dar discurso nenhum, não. Acho que ficou todo mundo meio assim e tal. Se eu escolhesse o caminho da corrupção, talvez já tivéssemos um prédio aqui de 5, 6 andares, tudo pronto, tudo lindo, maravilhoso, que são malas e malas de dinheiro mesmo. Mas se você quer levar uma vida consagrada, meu irmão, você vai pagar um preço alto. Mas lá no final a gente vai ver a diferença entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem. Está escrito. 3 comportamentos. 3 comportamentos. A tribo de Dan, de repente, começa a se demonstrar nem aí para os planos de Deus, nem para com a família de Abraão. Vejamos. O primeiro gesto de pouco caso, olha o que eu vou te dizer, meu irmão. Presta bem atenção no que eu vou lhe dizer. Essa igreja tem mais de 100 grupos, ela tem quase 1000 pessoas. Estou dando um chute, porque tem muito tempo que eu não recebo o relatório. Quando eu receber o relatório, vou saber que aqui não tem evangelástico, aqui é o que está escrito ali. Olha o que está acontecendo aqui. O primeiro gesto de pouco caso foi na época da juíza Débora, que convocou o povo para a batalha contra Sísera e seu poderoso exército. Olha o que a tribo de Dan fez. De todas as tribos veio um batalhão, nós estamos juntos, em unidade. Nós vamos engrossar as fileiras de Israel e nós vamos acabar com esse nosso inimigo. Menos a tribo de Dan chegou junto. Pense bem, qual é a célula, qual é o grupo familiar que chega junto na hora do trabalho, na hora de fazer uma campanha, na hora de visitar, na hora de ir à luta, na hora de ganhar almas para Jesus. Quem é que chega junto? Era uma batalha. Sabe o que a tribo de Dan disse para as demais tribos? E vocês estão por fora, ó. Negócio aqui, nós estamos numa boa.
estamos aqui numa boa, é o seguinte, não vamos envolver com guerra, negócio de oração, jejum, isso aí, isso é coisa da cabeça do apóstolo, rapaz, ele está mais por fora do que arco de barril. O cara já está velho, está caducando mesmo, o cara ficou meio doido. Então o negócio é aqui, né? Negócio de guerra, que jejum de 40 dias, nós estamos aqui numa boa, está tudo tranquilo. Deus olhou assim e falou, o quê? A tribo de Dan abriu mão da unidade. Uma igreja que não tem unidade, ela está fadada ao fracasso. Uma igreja que não tem unidade, ela não vai avante, assim como uma família. Não teve unidade, ela vai na derrota, 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 derrota. E Deus disse, na eternidade vocês estão fora. Eles demonstraram um espírito de independência. Nós somos independentes, o negócio é aqui com a gente, ó. Se demonstraram com um coração egoísta. Não foram nem um pouquinho participativos nessa grande batalha, nessa grande peleja. Quando há uma unidade numa igreja, a glória de Deus vem. E quando eu comecei a estudar isso aqui da tribo de Dan, eu falei, Jesus, me ajuda. Está lá em Juízes 5, versículo 17. Com essa atitude, a tribo de Dan perdeu uma grande oportunidade de demonstrar a sua união e de estar ao lado do seu povo em tempos difíceis. Nessa peleja, disse Débora, desde os céus pelejaram as estrelas contra Sísera. O céu se mobilizou, era coisa de Deus, a guerra era contra Deus, e Deus disse, eu vou me levantar contra esse povo, e o meu povo vai estar comigo nessa batalha, menos a tribo de Dan. A tribo de Dan estava lá no estádio vendo o Flamengo jogar. A tribo de Dan estava lá vendo o Urubu, vendo o Vascão. Olha, meu pai não ensinou muita coisa boa para mim, mas ele me ensinou assim, filho, futebol não dá camisa para ninguém, não. Eles vão pegar o escudo, vão beijar, vão virar cambalhota, mas o que interessa é a graninha no bolso deles. Aí fica lá, a gente chora, a gente passa o domingo sem dormir direito, o meu Mengão perdeu, levou uma coça. Até hoje eu não esqueço. Aquele 7-1, meu Deus, foi demais. O Davi Luiz já fez um contrato aí, vai ganhar uma grana aí fora, o bolso está cheio. E você está aí, cheio de tristeza. Tá vendo? Não posso nem falar nos 7-1 que você já fica, ah meu pai, ah meu Deus. Presta bem atenção, igreja. Eu creio que essa palavra vem do coração de Deus para o seu coração. E para o meu coração também. Ou seja, era uma peleja que interessava a Deus, mas Dan faltou aquela grande e decisiva guerra. Eu não sei quantos de vocês têm faltado a grandes e decisivas guerras nessa igreja. Mas eu quero te chamar a atenção, porque foi esses mínimos detalhes que tirou a tribo de Dan da eternidade. Sabe por que a tribo de Dan faltou? Falei, Jesus, o que é isso? A tribo de Dan estava ocupada em fabricar navios, porque seu limite de terra era no mar, e eles queriam pesca, eles queriam ganhar dinheiro, muito dinheiro, eles queriam ficar rico. A tribo de Dan deixou de uma convocação de Deus para fabricar navios. Sabe o que vai acontecer com você? Não entenda, não me leve a mal no que eu vou te dizer.
Seu trabalho é sagrado, é importante. Mas mesmo assim, você está construindo celeiro para Faraó. Porque tudo vai passar, a palavra vai permanecer, nada é mais importante nessa terra do que a igreja do Senhor Jesus. E eu queria te dizer que eu penso assim, que o êxito da educação dos nossos filhos é que a minha esposa nunca trabalhou. Trabalhou na arca, mas tinha todas as condições e trabalha na arca e não recebe nada da arca e tinha condições de cuidar bem dos nossos filhos. Hoje o marido trabalha no lugar, a mulher trabalha no outro e o filho é educado por quem? Quem educa nossos filhos? Quem disciplina nossos filhos? Quem orienta nossos filhos? É a televisão? Então nós estamos descobrindo aqui que a tribo de Dan vai saindo pela tangente. O que mais? Em Juízes 18, está registrada a saga da tribo de Dan. Quando procurava se estabelecer de forma definitiva, uma vez que as terras que lhes haviam sido dadas em possessão ficaram comprimidas entre as terras da tribo de Judá e as terras dos filisteus, conforme está registrado em Josué 19, saiu, porém, pequeno termos aos filhos de Dan, não conformados com o pequeno espaço que lhes fora dado, a tribo de Dan invadiu a cidade de Laís. Deus não mandou eles fazerem isso, a ganância. Eles estavam ficando ricos, fabricando navio, vendendo muito peixe. Falei, o quê? Essa terra é pequena, vamos ter que arranjar mais terra. Todas as batalhas que nós vemos no Velho Testamento eram autorizadas por Deus ou não. O olho grande da tribo de Dan, de ter mais e mais e mais e mais, acabou com eles. Você tem uma casa que é a segunda, tem a segunda que é a terceira, tem a terceira, você que é a quarta. Aí você vai visitar uma irmã, lá no armário dela tem 15 pares de sapato e mais umas 30 bolsas. Por que as irmãs precisam tanto de bolsa assim? E sapato? E por que os homens precisam de tanto material eletrônico? É um computador, 2, 3, 4, 5, 10. É iPad, iPhone, ai. Aí você tem que andar de acordo com o salário que você tem. Não é bonito isso? A tribo de Dan invadiu a cidade de Laís, ou Lezém, em Juízes 18. Se diz que o povo dessa cidade era simples e pacífico. E mesmo não oferecendo nenhuma resistência aos danitas, descendentes de Dan, foram totalmente mortos ao fio da espada. A tribo de Dan era violenta. A tribo de Dan se torna uma tribo assassina pela sua independência. Se ela estivesse debaixo da submissão das outras 11 tribos, talvez a história teria sido diferente. Se tivessem unidade, estariam aprendendo. E é muito bom aprender com quem é campeão. Você vai pasmar com as coisas que eu descobri aqui. Essa cidade ficava a cerca de 160 quilômetros de distância das terras de Dan, portanto, fora dos territórios de Israel. O povo desta terra era de origem fenícia ou de arameus, um povo contra o qual não havia ordem expressa de Deus para que fossem aniquilados. Deus não deu aquela ordem. O espírito de independência na vida de Dan levou essa tribo a cometer diversos erros. Por que você não veio antes falar com o seu discipulador? Agora que entornou o leite, você veio correndo atrás do seu discipulador? Agora que a coisa está tudo arrebentado, você vai correndo no discipulador? Por que não veio antes? Seu orgulho, sua independência, sua vaidade, seu coração egoísta. Será que eu sou da tribo de Dan?
Note bem que não havia uma ordem expressa de Deus para que essas tribos fossem aniquiladas. A tribo de Dan, no entanto, não se preocupou com a ordem e a vontade divina. Escutou? A tribo de Dan não se preocupa com a ordem divina, o que Deus está dizendo. Está nem aí. Deus falou, mas... Eles simplesmente partiram para cima daquela gente e os matou a todos ao fim da espada. Portanto, Dan agora estabelece seu domicílio fora dos termos estabelecidos por Deus a Israel, fora dos limites traçados pela soberana vontade divina. Está ligado aí? A tribo de Dan vinha muito bem. A tribo de Dan vinha uma bênção. Mas sutis detalhes começaram a entrar nessa tribo e ela foi perdendo rumo. Além de saírem dos termos estabelecidos pelo Senhor, a tribo de Dan ainda foi a primeira a estabelecer o culto pagão. Olha que coisa tremenda aí. A coisa vai afundando, afundando. A pessoa vai entrando na lama, na lama, na lama, na lama, na lama, e depois ela quer sair e não consegue. Isso aconteceu com a tribo de Dan. Olha, essas 11 tribos aí estão por fora, nós vamos estabelecer um culto aqui diferente. Esse culto aqui, nosso aqui, pode usar mini saia, pode usar qualquer tipo de roupa, pode se prostituir, pode fazer o que quer, aqui cada um faz o que quer, o culto é pagão, esse Deus aqui é um Deus muito legal, aqui pode tudo. Espírito de dependência começa a destruir nossa vida espiritual. Ainda foi a primeira a estabelecer o culto pagão em suas terras e de forma oficial constituir um Deus, em demonstração clara que agora que estavam distantes da jurisdição teocrática de seus patrícios, eles não queriam mais qualquer vínculo espiritual com eles, espírito de independência. Esse espírito nasceu no coração de Lúcifer. Eu serei como Deus, eu estarei acima de Deus. Eu. Nós somos um time, somos uma equipe. Posso ouvir um amém? Como isto se deu? Está claramente narrado no capítulo 18 do livro de Juízes. Com esse gesto, Dan revelou seu profundo sentimento de desprezo ao projeto de Deus. Desprezo para com a família de Abraão, através do qual o Senhor abençoaria todas as famílias da terra. Agora você começa a descobrir se você é da tribo de Dan ou não. Se você está envolvido ou não com esse projeto, com o chamado de Deus para o líder dessa igreja. Agora você está vendo de qual a tribo você é. Tens compromisso? Tens aliança? Fazes tudo individualmente ou você está num corpo inserido numa igreja local? Com esse gesto, Dan revelou seu profundo sentimento de desprezo ao projeto de Deus para com a família de Abraão, através da qual o Senhor abençoaria todas as famílias da terra. Será que tem mais, apóstolo? Tem. Queridos irmãos e irmãs, temos aprendido ao longo das páginas das Escrituras que todo aquele que despreza aquilo que Deus considera importante desagrada ao Senhor, como Esaú, como a tribo de Dan, demonstrou que não precisava de Deus. Não precisava de Deus para prosperar, nem para ser o que desejava ser. Deus não tinha nenhuma influência na vida deles. Mas os registros de Deus não falham. De acordo com a maneira como tratamos sua obra, Ele haverá de nos tratar nos momentos em que algum projeto especial tiver que se desenrolar. No caso de Apocalipse, aquele era um momento especial para Deus, e para este momento especial o Senhor separará um grupo especial para receber uma proteção especial. Esse grupo será chamado de primícias para Deus e para o Cordeiro, Apocalipse 14, versículo 4. Será neste momento difícil para a humanidade, em especial para os judeus, que o Senhor cumprirá cabalmente o que está escrito em Malaquias, capítulo 3, 16,
17, 18. Então aqueles que temeram ao Senhor falaram frequentemente um ao outro, e o Senhor atentou e ouviu, e um memorial foi escrito diante dele, para os que temeram o Senhor e para os que se lembraram do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia serão para mim joia. Oh, aleluia! Poupá-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Apóstolo, o que mais tem sobre a tribo de Dan? Só que a tribo de Dan, apesar de ser descendente de Abraão, Dan não receberá esta proteção especial, uma vez que não trilhou nos caminhos necessários para fazer jus ao título de herdeiro da promessa. Que isto nos sirva de exemplo e que possamos refletir da nossa condição espiritual, nossos gestos, comportamento diante daquilo que Deus considera especial. Mesmo que pareça algo obsoleto, simples demais, o memorial do Senhor, este sim, nunca fica obsoleto e não existe por acaso. A ausência da tribo de Dan. O detalhe. Ao fazermos uma leitura mais detalhada, percebemos algo interessante. Existe entre os filhos de Jacó uma ausência. Uma das tribos não é mencionada em Apocalipse, está a tribo de Dan, Gênesis 49. Jacó chama seus filhos e dá a eles as últimas orientações. Ali encontramos a tribo de Dan. O profeta Ezequiel, no capítulo 48, ao relatar as terras que cada tribo recebeu, menciona Dan recebendo a sua porção. Mas, entre o tempo de Ezequiel e o tempo em que João, algo aconteceu com Dan, e Dan se torna e começa a se exceder em impiedade. A tribo de Dan começa a se tornar ímpia demais. Muito mais do que as demais tribos, a ponto de ser excluído de seus irmãos e excluído da herança eterna. Estamos entrando na conclusão. Perguntas para a gente considerar e para colocar no debate lá do grupo. Mas o que será que ocorreu de tão terrível que deixou Dan e seus membros fora do céu? O que será que eles fizeram de tão abominável aos olhos de Deus que os deixou fora do lar celestial? Problema da tribo de Dan. Virtude ou problema? Faça em sua mente o seguinte quadro. Uma pessoa em seu cavalo passando por um caminho envolvido de arbusto. No meio desses arbustos estava uma serpente à espreita, só esperando o cavalo passar. Então salta, morde o calcanhar do cavalo, fazendo empinar e atirando o cavaleiro para trás, ferindo profundamente, talvez até matando. Essa foi a profecia de Jacó sobre Dan. Meu Deus, como é, apóstolo? O grande problema de Dan foi não ter seguido o plano de Deus e desviado de sua vontade, sim, porque ficaram fora do céu. Dan tinha um falso testemunho. Sabe aquela história que alguém escuta e vai aumentando? Quem ouve um conto aumenta um ponto, aquela história que vai crescendo, 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 e daqui a pouco a pessoa passa a ser difamada? Escuta. Mordiam por trás, querendo aparentemente ajudar. Levantavam boatos. Falavam sem ter certeza se o fato era ou não verdade. É o terrível pecado do mexerico, da calúnia, da difamação. Fico a pensar, será que eu não faço parte da tribo de Dan? Será que eu não estou envolvido em algum desses erros de falar mal, de criticar? A tribo de Dan era especialista em julgar os outros. Além de julgar as pessoas, eles aumentavam seus defeitos. Diminuíam as virtudes e aumentavam o defeito. O pecado da tribo de Dan era grande. Será que eu sou da tribo de Dan?
Será que eu cometo esses atos? Comigo tudo bem, com os outros tudo mal. Isto não é nada mais, nada menos que orgulho próprio em dose concentrada. Lembra daquela oração do fariseu e o publicano? Fariseu: graças a Deus, porque não sou como os demais membros da minha igreja. Graças a Deus que não tenho pecados do irmão A, do irmão B, do irmão C. Eles têm. Graças a Deus, porque eu sou melhor que eles. Em outras palavras, comigo tudo bem, com eles tudo terrível. Esse era o sentimento da tribo de Dan. Eles começaram tão bem. Está rindo, é? Meu irmão. Pequenos detalhes, que se você não corrigir, você vai ficar fora do céu. E pior do que isso, você vai se tornar uma pessoa amarga e infrutífera. Este tipo de cristão é que faz parte da família dos danitas. Ao agir dessa forma, se coloca totalmente fora do alcance de possibilidade de arrependimento e obstrui o trabalho do Espírito Santo, pois o Espírito Santo não trabalha em corações de homens e mulheres mordazes, endurecidos. E quão terrível é alguém não ter em sua vida o Espírito Santo. Ele convence do pecado, do juízo e da justiça. Finalmente, a tragédia nos discípulos de Dan. Você é pai, você é chefe de família, você tem discípulos. Seu primeiro grupo familiar é a sua família, seus filhos, sua casa vai bem, seus discípulos vão bem, seus filhos vão bem. A grande tragédia é que o irmão Dan vai se perder. Mas o pior é que ele não vai sozinho. Ele leva outros a se perderem por sua influência maléfica. Pode um cego guiar outro cego. Em 1 Coríntios 6, 9 e 10, a Bíblia é clara, sem mais palavras. O que é um maldizente? Maldizente é um boateiro, pessoa de língua solta. É aquele que na frente sorri para você, mas nas costas fala mal a nosso respeito. Paulo coloca entre os principais pecados e diz que nenhum que esteja nele movido herdará o céu. Maldizente é o explorador de escândalos. Se teu irmão pegou, vai contra ele só. Mateus 18. Isso foram os primeiros fundamentos que nós colocamos na visão do MDA. Se o teu irmão pecou contra ti, vai a ele e fala. Se você falar com outras pessoas, você não, me desculpa, você não passa de um fofoqueiro. Se eu cometer alguma coisa errada contra alguém, essa pessoa tem que vir a mim. Se ela for outra pessoa, está me desmerecendo. Está dizendo que eu não tenho valor nenhum, que eu sou um lixo, que eu sou uma podridão, que eu sou uma sujeira. Nós não aprendemos aí no princípio da Bíblia. Se o teu irmão pecou contra ti, vai a ele só. Se você convenceu o seu irmão, glória a Deus, amém. Não seja um fofoqueiro, meu irmão. Vamos fazer valer o princípio do discipulado em nosso meio e vamos trazer saúde à igreja do Senhor. Alguém disse que uma mordida de ovelha dói muito, é verdade. Eu estou cheio de mordidas. Mas eu vou lutar para continuar exalando o perfume de Cristo. É bom que a gente seja quebrado mesmo, que aí o perfume de Cristo vai exalando e mudando o cheiro do ambiente. Se o irmão pecou contra ti, vai a ele só. Esse processo do irmão Dan, o danita, é o seguinte: detém um amigo na esquina, pega o supervisor do grupo tal. Você sabe o que fez o supervisor do grupo tal? Eu pensava que aquele homem fosse uma coluna da igreja. Poderia ser chamado de santo, mas o mês passado, segundo me disseram, ele, seus filhos,
e me disseram algo de sua mulher. Naturalmente, é um grande escândalo para a igreja e devemos conseguir uma reunião urgente para esclarecer isto, expulsá-lo da igreja. Sabe quem é esse? O irmão Danita. Não tem um coração misericordioso, não tem um coração para perdoar, para restaurar, para reconciliar. Nós não somos como muros, nós somos como ponte para aproximar as pessoas. Aquela mulher samaritana veio a Jesus, ele não colocou mais peso sobre a cabeça dela. Ele amou aquela mulher e perdoou aquela mulher. As pessoas vinham quebradas, arrebentadas para Jesus. Jesus não colocava mais peso. Jesus tentava aliviar o peso daquela pessoa. Mateus 11, 28. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse é o coração do verdadeiro cristão. Mas os danitas, por isso eles ficaram fora. Outra vez a irmã Dan, dei um pulinho aqui, irmã. É só um minuto. Não posso demorar, pois a comida está no forno. Achei que precisava falar isso com alguém. Você conhece a irmã X? Julgávamos que ela fosse tão boa senhora. Ela era professora da classe que fala sobre o Espírito Santo, dirigente, ela era muito poderosa. Não poderíamos imaginar que aquela senhora fizesse qualquer coisa ruim, mas sabe o que eu soube esta semana? Agora, olha, escuta, eu não quero que você passe para outra pessoa. É a mesma coisa que dizer, conta para a igreja toda. Salmo 101, versículo 5. Aquele que as ocultas calunia o próximo, a esse destruirei. O que tem olhar altivo, soberbo, não suportarei. Aqueles que mordem por trás serão destruídos. Essa era a tribo de Dan. Falar mal é uma dupla maldição, caindo mais pesadamente sobre quem fala do que sobre quem ouve. Aquele que espalha a semente da discórdia ceifa a sua própria alma os frutos mortais. Quão miserável é o mexeriqueiro e o que suspeita mal. É uma criatura alheia à verdadeira felicidade. O irmão Danita são pessoas amargas. São pessoas que querem ver somente a tragédia e o caos e por isso não conhecem a verdadeira felicidade. Será que você é da tribo de Dan? Tiago 1,26 fala sobre quem é religioso. Os irmãos danitas ainda não têm uma religião. A crítica negativa procede de Satanás. Ele usa para afastar os irmãos, é a maldição da coletividade, todos perdem. Este é o mais terrível defeito que atinge a igreja nesse tempo. Eu chamo de canibalismo espiritual. Pois devoramos o caráter das pessoas. Será que não temos que vencer este mal em nossa igreja? Será que não temos que tirar do nosso coração, da nossa alma, do nosso espírito, esse espírito maligno da tribo de Dan, que os removeu do Apocalipse? Há alguns que vigiam com a mente e os ouvidos abertos para captar os escândalos que estão no ar. Reúnem pequenos incidentes que em si mesmos são sem importância, mas são repetidos, exagerados, até que alguém seja considerado culpado. Seu lema é, conte e nós contaremos o que sabemos. Esses mexeriqueiros fazem a obra de Satanás com surpreendente fidelidade. Eles jamais conseguem imaginar que o sangue de Jesus cura, que o sangue derramado na cruz do Calvário nos isenta de qualquer culpa, nos limpa de todo pecado. O que fazer para curar esse mal? O que temos que fazer para que o nosso nome figure lá no Apocalipse? E que possamos ir para a eternidade. Primeiro, arrependimento. Arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Arrependimento
é a maior arma que nós temos em nossas mãos. Arrependimento traz cura. Arrependimento traz reconciliação. Arrependimento traz a igreja para o centro da vontade de Deus. Arrependimento traz restauração. O que precisamos fazer para mudar essa história? Primeiro, reconhecer que temos esse pecado. Reconhecer que é um grave pecado e um grande mal. Sem isso, não conseguiremos o perdão de Deus. Parar de praticar. Mudar de atitude. Sentir tristeza. Buscar o poder de Deus. Só assim é possível vencer estas fraquezas. Deus não quer que façamos voto de silêncio em relação às pessoas, mas sim que não falemos mal dos outros. Vamos incentivar o que as pessoas têm de positivo, o que elas têm de melhor. Vamos destacar as virtudes. Quantos dizem amém? Amém. Se você ainda faz parte da tribo de Dan, eu quero te ensinar o que você deve fazer. Não se envolva com o irmão Danita. Se ele chegar para você e começar, olha, eu estou sabendo aí de uma coisa do apóstolo Ari, e olha, o negócio é grave. É mesmo? Rapaz, mas o pastor Ari é tão santarrão, me conta logo o que ele... Aí você vai fazer assim, olha, eu não quero ouvir o que você tem a dizer do apóstolo Ari, mas você pode até falar, se você quiser. Mas eu vou te dar uma semana para você falar com o apóstolo sobre isso, porque se você não falar, eu vou a ele e vou contar o que você me falou. Tem alguém aqui? Porque se você ouvir e você guardar no seu coração, você se torna cúmplice do pecado alheio. Sabe que é uma pessoa cúmplice do pecado alheio? Um membro da igreja veio no pastor e confessou que tinha molestado várias crianças. E o pastor ficou com o bico calado. E quando esse sujeito foi preso, a polícia perguntou, alguém sabia disso? Ele falou, o meu pastor sabia disso. E o pastor foi preso. Porque foi cúmplice do pecado daquele homem que molestou crianças. No mundo espiritual, a Bíblia diz que nós ficamos em cadeias e prisões. O grande lance da visão do MDA é que qualidade gera quantidade. Uma igreja de qualidade gera quantidade, mas se ela tem alguma enfermidade, alguma ferida, ela vai se atrofiando, se atrofiando, se atrofiando, se atrofiando. Então escute, não se envolva com o irmão Danita. Deixemos eles morrerem à míngua sem ter para quem contar suas histórias. Convidar amigavelmente este irmão Danita a mudar de atitude, deixar o que está fazendo e seguir o conselho de Salmos 1, versículo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Case não adiante, convide essa pessoa a sair do seu convívio. Terminei. Em 1752, o grande pregador John Wesley e um grupo de piedosos homens assinaram um pacto e cada um colocou na parede de sua casa. Fica estabelecido entre nós que assinamos esse documento. Primeiro, artigo 1º, que não ouviremos nem procuraremos saber de mais informações a respeito dos outros. Que no caso de ouvirmos algum mal um dos outros, não seremos afoitos em acreditar. Que tão logo for possível, comunicaremos oralmente ou por escrito à parte acusada aquilo que ouvimos. Que não mencionaremos depois a outra pessoa. Que não faremos exceção nenhuma dessa regra, a menos que nos julguemos absolutamente obrigados em reunião de grupo a fazê-lo. Conclusão. Que Deus permita saiamos o mais rápido possível do meio dos danitas. E que em nós seja encontrado o caráter puro daqueles que fazem parte dos 144 mil que haverão de estar entre o grupo que desfrutará a companhia dos salvos.
Não há mais tempo para fecharmos o ouvido à voz de Deus. Tenho certeza que todos nós queremos fazer parte desse grupo especial, mas é necessário que mudemos radicalmente algumas coisas em nossas vidas que não fazem parte do caráter dos 144 mil. Todas as tribos estarão lá, menos uma, a tribo de Dan. Eu não quero participar dessa tribo. Eu não quero levar minha esposa a participar dessa tribo. Eu não quero levar meus filhos a participarem dessa tribo. Porque a minha vida toda tem sido para Jesus e eu quero ir para a eternidade. Você quer ir para a eternidade? Aquele grupo de danitas ficou fora por não aceitar mudar. E nós estamos dispostos a fazer essa mudança. Estamos dispostos a deixar de ser serpentes junto ao caminho que morde, que ataca, para sermos verdadeiros pastores que cuidam, que alimentam, que protegem, que salvam o rebanho? Eu acredito que você quer. Curve sua cabeça por um instante. Será que é possível achar aquela canção, Volta, ó Israel? Volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caídos. Tende convosco palavras de arrependimento. Linda essa canção, né? Foi gravada há mais de 30 anos. Coloque a mão no ombro da pessoa que está ao seu lado. Faça uma oração pelo seu irmão, pela sua irmã nesse momento. Nos livra, Senhor, de sermos participantes da tribo de Dan. Eu rejeito ser da tribo de Dan, Jesus. Eu rejeito ser da tribo de Dan, meu Pai. Coloca o meu nome no livro de Apocalipse, Pai. Coloca o meu nome no livro do Apocalipse, meu Deus. Sara as minhas feridas, restaura-me, Senhor. Derrama o teu sangue precioso sobre nossas vidas nessa noite.
Queridos, nós queremos nessa noite fazer um convite a você. Você que ouviu essa mensagem, você que nessa noite quer declarar que no nome de Jesus, você não quer que de jeito algum haja qualquer tipo de espírito de dano na sua vida e na sua família. Se nessa noite você compreende que você não quer, no nome de Jesus, nada que se refira à tribo de Dan, na sua casa e na sua família, eu quero que você se levante agora, venha aqui no altar do Senhor e juntos, como igreja, nós vamos declarar que no nome de Jesus, nós somos daqueles que entrarão no livro de Apocalipse, daqueles que fazem parte de uma tribo que é fiel à ordem do Senhor, fiel à direção do Senhor. No nome de Jesus, eu quero te convidar, se você nessa noite deseja no seu coração fazer essa declaração, que você levante e venha aqui na frente. Nós vamos estar orando e declarando a cura de Jesus no nosso coração, na nossa alma, na nossa mente, na nossa casa, na nossa família, para a glória do nome do Senhor Jesus. Enquanto a música continua tocando, se você quer, vem aqui na frente. Nós queremos orar com você. Nós queremos orar pela sua casa e pela sua família, pelo seu coração. Se você quer realmente fazer essa declaração, vem aqui à frente, nós vamos orar. Oh, querido Jesus. Oh, Senhor Jesus. Oh, querido Senhor Jesus. Esse é um tempo do seu coração. É uma reflexão que você precisa fazer, uma decisão que você precisa fazer. Nós queremos orar com esses queridos irmãos que estão aqui, porque eu tenho certeza que haverá mudança, haverá coisas novas, coisas lindas que o Senhor vai começar a fazer a partir de agora. Nós queremos orar e queremos declarar juntos ao altar do Senhor essa decisão de vocês. Eu quero pedir que os pastores nos ajudem orando, impondo as mãos, concordando com essa decisão, para a glória do nome de Jesus. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós queremos orar juntos aqui. Senhor, em primeiro lugar, te louvando por essa decisão desses queridos irmãos que de forma pública se colocam no teu altar, declarando o coração aberto para uma mudança do Espírito Santo, declarando o coração aberto para uma mudança, Senhor, na sua vida, na sua família, na sua casa. Eles declaram, Senhor, com o coração, Senhor, que não querem, no nome de Jesus, fazer parte, Senhor, de nada que se refira à tribo de Dan, mas querem um coração único, um coração com a tua vontade, um coração voltado para a direção que o Senhor tem. Pai, no nome de Jesus, nós abençoamos essa decisão. Nós declaramos cura sobre os corações, nós declaramos restauração, nós declaramos no nome de Jesus, Senhor, que haja perdão, Senhor, no coração de cada um, declaração, Senhor, de uma mudança, Senhor, de vida. No nome poderoso de Jesus, nós abençoamos cada vida aqui, cada pessoa, cada família, cada discípulo, no nome do Senhor Jesus. E nós queremos também fazer um outro convite. Você que está sentado aqui no seu lugar, talvez seja a primeira, a segunda, vocês permaneçam aqui, não saiam ainda, pode permanecer aqui, não saiam ainda.
Nós queremos fazer um convite, você que talvez esteja aqui pela primeira, pela segunda, pela terceira vez. Talvez você já esteja visitando algum grupo familiar. E nessa noite você quer declarar que você deseja receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Você quer declarar que Jesus, a partir de hoje, será o Senhor da sua vida. Se você nessa noite quer declarar, eu quero Jesus, porque eu quero te dizer uma coisa, não há nada mais importante na nossa vida do que receber Jesus no nosso coração. A Bíblia diz que no momento que nós recebemos Jesus, nós passamos a ser chamados filhos de Deus. Nós, quando nascemos, somos criaturas, mas quando recebemos Jesus, passamos a ser filhos de Deus. Se nessa noite você quer quer fazer essa declaração, nós queremos que você levante sua mão onde você está. Nós queremos orar com você. Há alguém que quer tomar essa decisão? Quantos aqui já tomaram essa decisão? Levanta a mão. Amém. Então você pode abaixar. Então você que está aqui nos visitando pode ver que praticamente todos, acredito, já tomaram essa decisão. E é a melhor decisão que nós já tomamos. Há alguém que quer tomar essa decisão? Levante sua mão, nós queremos orar por você. Em nome de Jesus, se há alguém, levante sua mão. Se não há, nós vamos abençoar toda a congregação para a nossa saída. Amém? Vamos ficar de pé. Nós vamos estar orando, abençoando sua semana, declarando uma semana de vitória sobre você, sobre sua casa, sobre sua família, para a glória do nome de Jesus. Feche seus olhos, coloque uma mão no coração, a outra você levanta aos céus para receber a bênção. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós queremos abençoar essa igreja. Queremos declarar que como igreja, nós nessa noite nos posicionamos o nosso coração diante de Ti, declarando, Senhor, que aqui não há espaço para a tribo de Dan. Aqui só há espaço para aqueles que são chamados pelo Teu nome, desejosos de serem cheios do Espírito Santo, desejosos em fazer a Tua vontade. Esse é o povo que declara Jesus como Senhor da sua vida, da sua casa e da sua família. Por isso, nessa noite, Senhor, eu quero declarar as Tuas bênçãos sobre cada um aqui, sobre a família de cada um aqui, sobre os pais, sobre os filhos, sobre jovens, adolescentes, crianças. Senhor, no nome do Senhor Jesus, nós declaramos a Tua bênção sobre cada um aqui, o amor de Deus Pai. Senhor, nós queremos declarar o amor de Jesus, as consolações do Espírito Santo. Declaramos ser uma semana de vitória sobre cada um aqui, que haja muitos testemunhos durante essa semana das vitórias que o Senhor há de trazer sobre o Teu povo, um povo que deseja ouvir e fazer a Tua vontade, no nome de Jesus. Amém? Cumprimente quem está do seu lado, declara sobre ele uma semana